Se você percebeu, nós estamos percorrendo o livro de Romanos. E hoje, na nossa devocional, eu quero ler com você Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Um Deus que possa ser compreendido não é o nosso. Um Deus que possa ser delimitado, apreendido, organizado, explicado pela mente humana, não é o nosso Deus cristão. Nós simplesmente não podemos entender Deus. Eu gosto da frase de Martinho Lutero, o grande reformador, dizendo que se eu compreendo, não é Deus. Se eu entendo, não é Deus. E gosto também de um pai da igreja, Anselmo, que dizia que eu creio para compreender e não compreendo para crer. E é interessante que neste texto, o apóstolo Paulo rompe em um hino de louvor a Deus. Este texto que lemos aqui é um momento de adoração profunda do apóstolo Paulo diante do seu Deus. E trago para nossa meditação alguns desafios para nós que estão aqui neste texto. O primeiro desafio é o desafio de adorar sem entender. É o desafio de confiar sem entender. O apóstolo Paulo está diante de um Deus absolutamente misterioso. Um Deus que é um mistério, cuja sua vontade só Ele mesmo pode conhecer em plenitude, cujos seus caminhos são desconhecidos. As suas vontades são misteriosas. Aquilo que Deus planeja é algo absolutamente impossível de ser compreendido por nós, seres humanos. Então perceba que nesse texto o que Paulo está dizendo é que não é preciso compreender para adorar. E por outro lado, é possível adorar a Deus mesmo sem compreender. Simplesmente porque esta vontade, esse caminho, esta lógica divina não pode ser conhecida, ela é totalmente misteriosa. Deus, ele é totalmente misterioso, Deus é um mistério. Deus é infinito, portanto ninguém pode conhecê-lo além dele mesmo. A segunda verdade que eu percebo aqui é que nós nunca daremos nada a Deus. Nós não podemos dar a Deus algo que Ele não tenha. Tudo que nós podemos dar a Deus, Ele já tem. Tudo que o homem pode fazer, Deus já tem. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a suficiência divina, de que ninguém pode restituir nada a Deus. Ninguém pode dar conselhos a Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus como quem exige alguma coisa em troca da sua ação, do seu bem. Nem mesmo o reconhecimento humano fará com que Deus altere a sua natureza. O louvor humano não tira de Deus a sua perfeição. O fato de que o homem não o reconhece não tira de Deus a sua natureza perfeita, a sua criação. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo: não há nada que nós possamos dar a Deus, porque Ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo é dele, tudo é para Ele, que nada do que nós temos e somos acrescentará alguma coisa para Deus. Deus, portanto, não precisa de nada que seja nosso. Uma outra verdade desse texto é o que Lutero chama de teologia da exaltação.
É a preocupação paulina de evidenciar a majestade divina, a grandeza divina, a santidade de Deus, a perfeição de Deus e, ao mesmo tempo, a pequenez humana, a limitação humana, a rasidez humana, a superficialidade humana. É uma adoração verdadeira aquela que reconhece a suficiência divina, a autoridade divina, a criação de Deus, os mistérios de Deus. O desafio da nossa devocional de hoje é: adore a Deus, mesmo sem compreendê-lo em plenitude. Adore a Deus, mesmo sabendo que nada do que você faça será para Deus algum tipo de restituição, algo que Ele precisa. Assim, nós adoramos a Deus não pelo que Ele pode nos dar, como restituição de alguma coisa que façamos, mas adoramos a Deus pelo que Ele é, pela natureza dEle e pelo conhecimento que já temos sobre Ele, que para nós é absolutamente suficiente. Assim, compreendendo ou não, entendendo ou não, adore a Deus.